Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Alice, eu sou advogada trabalhista empresarial e hoje eu tô aqui com as minhas colegas, também advogadas trabalhistas, doutora Aline e doutora Tayana, para mais um episódio do E aí, pode? Oi, oi! Olá! Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente e que as pessoas não entenderam ainda qual que é a real necessidade, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Digo isso porque as empresas não entendem qual que é o impacto que realmente gera com a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro da sua empresa. Mas, como o assunto é muito amplo, a gente vai dividir esse podcast em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos, sobre quem é o titular dos dados pessoais, o que é um dado pessoal sensível e algumas outras peças-chave importantes. Mas, Thay, antes de a gente entrar nesse assunto, conta para nós sobre a própria legislação. Então, Maria, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, ela foi publicada em agosto de 2018, mas ela somente entrou plenamente em vigor em agosto de 2020. Esse período de 2 anos, ele já foi previsto na própria legislação, por se tratar de uma legislação bem específica, com bastante novidade. Então, as empresas realmente precisaram de um tempo para se adequar a essa nova legislação. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece princípios, direitos e deveres para coleta e tratamento de dados pessoais. Ela foi inspirada na GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. Esse contexto legislativo europeu, ele exigiu uma previsão equivalente no Brasil por conta da transação de dados pessoais em âmbito internacional. Então, as previsões da própria LGPD, ela foi inspirada nas previsões da GDPR. E a própria lei europeia, ela é, muitas vezes, em algumas lacunas, utilizada no Brasil através do direito comparado. E embora a Lei Geral de Proteção de Dados tenha entrado em vigor em 2020, as sanções por descumprimento das previsões da Lei Geral de Proteção de Dados, elas só começaram a ocorrer em 2021. Esse prazo maior para aplicação de sanções, ela veio por uma decisão do governo por conta do período de pandemia que a gente estava, né? Então, muitas empresas estavam num contexto bem atípico nesse período, trabalhando em home office ou então até com jornada reduzida, o que dificultava essa adequação. Então, as sanções passaram a ser aplicadas somente em 2021. E muita gente pensa que a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para proibir a coleta de dados, quando, na verdade, ela veio para regulamentar a coleta e o tratamento de dados. Perfeito, Thay. E até fazendo um adendo ao que tu falou sobre a GDPR, né, e essas relações internacionais, até para a gente deixar claro, a necessidade da criação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil foi justamente porque eu tenho um tratamento de dados, por exemplo, uma empresa brasileira, mas que também opera internacionalmente, eu tenho essa transação de dados pessoais, eu precisava ter algo que para embasar no Brasil, né? Então, eu precisava da lei aqui também por ordem internacional, né? Então, eu precisava disso aqui. Então, realmente foi algo que a gente já estava um pouco atrasado e precisou instaurar. Bom, e antes que a gente fale do tratamento de dados especificamente, Aline, quem é o titular dos dados pessoais e o que é um dado pessoal e um dado pessoal sensível? Maria, o titular dos dados nada mais é do que a pessoa natural, ou seja, uma pessoa física, que é proprietária dos dados que serão coletados e tratados. Dados pessoais são aqueles que identificam ou possam, em algum momento, vir a identificar essa pessoa natural. Como, por exemplo, nome, sobrenome, endereço, telefone, número de CPF, RG, até mesmo IP do computador. Já os dados pessoais sensíveis são aqueles que podem trazer algum tipo de discriminação. E a lei traz um rol taxativo. Eu trouxe aqui alguns deles para a gente poder não passar batido em nenhum, porque são tão importantes e são dados que estão ali no rol taxativo. Então, são todos eles, que são
a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou até mesmo político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético e dado biométrico. Então, quando a gente tem lá a coleta de ponto numa empresa, o registro de ponto, aquele dado biométrico ali no registro de ponto biométrico também é um dado pessoal sensível. Perfeito. E para que a gente entenda um pouco sobre o que é o tratamento de dados, né? É tudo que eu vou fazer com essa coleta de dados que a Aline mencionou. Então, se eu vou transferir, se eu vou arquivar, se eu vou excluir, transferir. Então, tudo o que eu faço com esse dado pessoal é o que se chama tratamento de dados pessoais. Vou dar um exemplo na prática. Eu tenho uma empresa e eu tenho uma vaga de emprego, né? Então, eu vou coletar um currículo. Ali eu já tenho alguns dados pessoais, como tu mencionou, nome, CPF, endereço. Então, onde eu vou armazenar esse currículo? A pessoa, ela tem ciência por quanto tempo eu vou armazenar? Qual que é a finalidade do armazenamento? E depois da contratação, eu vou pegar os dados desse funcionário e eu vou precisar passar por um plano de saúde, uma contabilidade, eu vou fazer uma transferência de dados pessoais. Eu preciso trilhar todo o caminho dos dados pessoais e fazer o tratamento, né? Para a contabilidade, ela também precisa ter a LGPD instaurada na sua empresa. Então, é todo um caminho que a gente precisa cuidar para ter a segurança e minimizar qualquer risco de vazamento de dados. E tem algumas peças-chave aí também, né, nesse caminho trilhado. Sim, a Aline já falou do titular dos dados, né, que é a pessoa física que é dona daqueles dados que estão sendo coletados ou tratados, né. A LGPD, ela trata sobre dados pessoais de pessoa física, né, e não de pessoa jurídica. E até pode vir aquele questionamento, mas por que são as empresas que têm que se adequar à legislação, né? Porque, na verdade, são elas quem coletam e tratam os dados. Então, tem que se adequar à LGPD. Além do titular dos dados, a gente tem o controlador, que é quem vai definir os dados que serão coletados, para que aqueles dados serão coletados. A gente tem também a figura do operador, que é quem vai fazer o tratamento em nome do controlador. Então, por exemplo, nesse teu exemplo que tu deu do currículo, né? O empregado é o titular dos dados, né? Quem está fornecendo os dados. O controlador, nesse caso, é o empregador. E se ele repassa esses dados para a contabilidade, por exemplo, ela é o operador, certo? E a gente ainda tem a figura do DPO, que é o Data Protection Officer, que é chamado na lei como encarregado. Ele é o responsável pela comunicação dos dados entre o titular, o controlador e a ANPD. Então, essa figura do DPO, ela é muito importante porque ele responde dentro da empresa com relação a esse tratamento de dados. Exatamente, Thay. A figura do DPO é super importante, ele tá junto com o controlador ali, né? Onde ele vai ter essa responsabilidade de implementar a LGPD e de responder por tudo que acontece ali dentro com relação a esses dados. A gente tem várias nomenclaturas, né? Aline, o que é a ANPD? Maria, a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É ela que veio para regulamentar, fiscalizar e também orientar a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. É tudo tão novo que ela veio também, inclusive, se esforçou para poder trazer diretrizes e sanções caso houvesse algum descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E é importante a gente trazer aqui que, em caso de não conformidade, de vazamento de dados ou de uma fiscalização e não tiver a empresa fazendo o tratamento correto dos dados, ela pode sofrer algumas sanções. Essas sanções são multas, ela pode ser advertida e também pode ser divulgado. Então, essa divulgação que os dados da empresa foram vazados, ao meu ver, impacta diretamente na cultura e na reputação da empresa. Para mim, isso é uma das
partes mais graves, porque uma multa, você levanta um dinheiro e paga, mas a reputação é algo mais difícil de se construir. E ainda pode também chegar a ter o banco de dados bloqueado, ou até mesmo excluídos. Uma das tarefas da ANPD foi também fazer a dosimetria dessas penas. E essa dosimetria, ela só foi trazida em 2023, em fevereiro de 2023. Por isso que a gente fala que é tudo muito novo, tudo em fase de adaptação. É isso aí, Aline. Bom, então a gente entendeu quem é o titular dos dados, o que é o dado pessoal sensível, as figuras do DPO, da ANPD. Então, a gente entendeu o conceito básico, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente tem que ter em mente que para implementar essa cultura de proteção de dados dentro de uma empresa, isso exige treinamento junto aos colaboradores, né, para que eles entendam todo esse novo processo. Inclusive, eu até vou dar um exemplo aqui para vocês que eu comentei na época do ocorrido, que foi o que aconteceu de vazamento de dados pessoais sensíveis da Clara Castanho junto a um hospital. Não vem ao caso mencionar o que efetivamente aconteceu, mas teve esse vazamento de dados pessoais. A funcionária que vazou os dados, ela foi demitida por justa causa, justamente por infringir os procedimentos de compliance e da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente vê que o hospital, ele também sofre com uma reputação, conforme a Aline mencionou, né? Porque, poxa, eu vou ter o hospital divulgado nas mídias que vazou os dados. Qual que é a relação de confiança que ela vai ter com os próximos clientes, né? Ou com fornecedores, enfim. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Mas é isso. No próximo episódio, a gente vai falar sobre os princípios e sobre as bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados. E por isso eu te espero daqui a 15 dias. E pessoal, também não deixe de curtir o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos sigam nas redes sociais. Meninas, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau.